Família mosaico. A mulher e o marido trouxeram do casamento anterior, cada um filho. Casados, tiveram mais 2 filhos. A mulher morreu e o homem casou-se novamente com a cunhada, que também tinha um filho. Hoje são 8 pessoas morando na mesma casa, todos os filhos, o novo casal e o pai da mulher. Qual a posição da doutrina espírita em relação às famílias recompostas ou mosaico? É uma coisa interessante, porque apesar de não ser perfeita essa descrição lembra um pouco a família de Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes se casou, teve alguns filhos com a primeira esposa, quem ele amava, e essa esposa desencarna. Logo no início da união. Fica o Dr. Bezerra com 2 ou 3 crianças, ele precisando clinicar, ele precisando sustentar e sem saber cuidar de crianças. Então, com quem ele se casa? Com a irmã da sua esposa. Que com ela ele tem mais 4, 5, 6 filhos. Agora, você observa que é claro que as relações modernas produzem às vezes outras pessoas agregadas a este caminho. Mas o que nós devemos sempre ter em mente é que a doutrina espírita nos diz que nós somos espíritos, nós não somos corpos. E o fato de você conviver com outros seres, não importa que eles tenham nascido de você, que eles tenham vindo com a sua esposa ou com o seu marido, que eles sejam pessoas agregadas porque não tinham onde morar e você admitiu que morassem na sua casa, eles são espíritos. Espíritos enobrecidos, espíritos que precisam de bons exemplos, espíritos que estão às vezes precisando ser abastecidos, não só de comida, precisam de afeto. E de verdade, quando Jesus disse que nós somos irmãos, independentemente do DNA, ele estava dizendo uma coisa que a ciência agora está provando. Quando fizeram um mapeamento genético da humanidade, os homens que imaginavam uma variação muito grande nos genes, descobriram que apenas a diferença de 0,01% produz toda a diversidade em termos humanos. Nós somos diferentes uns dos outros em apenas 0,001%. Quando Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo, olha, ele é quase igual a você, só é diferente em 0,001%. Então, até fisicamente, essa herança, a nossa diferença genética é tão pequena, tão minúscula, que em termos de ciência, a raça humana não admite sub-raças. Não existe sub-raça, tal a escassez de diferença. Como acontece, por exemplo, entre os pássaros, entre as árvores. Elas têm a raiz e as sub-raças, as subespécies. A raça humana não admite. Então, o negro não é uma sub-raça, o amarelo não é uma outra raça dentro da raça. Não. São raças, todas elas humanas, iguais. Com diferenças biológicas, anatômicas, decorrentes da evolução em áreas climaticamente distintas e que geraram essa alteração. Então, essas famílias mosaico, na verdade, não são nada diferente do que nós aprendemos na história humana e com o próprio cristianismo a acolher. É preciso desenvolver a afetividade independente de sermos pais, de sermos geradores, de termos dado heranças biológicas, cromossômicas, àqueles que estão sob nossos cuidados. E quanto mais nós pudermos alargar este conceito de amar, sem sermos donos e sem excluirmos deste amor o filho da empregada, olha só como nós somos. Nós fazemos para os nossos filhos e esquecemos que aquela criança que às vezes está na sua casa,
com a própria funcionária que está cuidando da sua família, ela também é outro ser. Nós garantimos a escola mais cara para o nosso filho e largamos o filho da empregada que não tem estudo, o problema dele. Isso não é amar o próximo, como Jesus recomenda. Então, essas famílias mosaico, eu vejo hoje em dia como uma grande oportunidade, quase um chamamento imperativo a que as pessoas aprendam a respeitar-se, aprendam a gostar da outra, não por ela ter o seu sangue, não por ela ter a sua cara, não por ela ter a forma do rosto parecida com a sua, por ela ser uma pessoa, um espírito. Eu conheço uma família muito unida, em que o casal original não é casado. Ela já foi casada, teve 3 filhos com o primeiro marido. Ele foi casado, teve 2 filhos com a esposa. O relacionamento deles não deu certo, eles se uniram porque se conheceram numa empresa, trabalharam juntos. Ela trouxe os filhos dela, ele adotou como filhos dele os filhos dela, que passaram a chamá-lo de pai, e ele passou a se dedicar aos filhos como se fossem dele. Uma dessas pessoas, uma dessas filhas, uniu-se com um rapaz, fisicamente, num namoro, engravidou, o cara foi embora, largou, nasceu a criança, que agora é neto dele sem ter sido. Porque é filho de uma moça que não é filha dele. Mas é o neto, ele chama o cara de avô, o avô chama ele de neto, ele é o pai-avô da criança. E ninguém diz que eles não são uma família. E se querem muito, muito mais até, do que ele quer os filhos próprios. Ele perdeu o contato com os filhos, não os visita, a mulher criou um monte de problemas por causa de pensão alimentícia, isso afastou, ela jogou os filhos contra ele, aquela coisa toda. E ele preferiu adotar os filhos da mulher e esquecer um pouco dos próprios filhos. Então você observa que, ainda que isso não seja o adequado, ele tem uma vida, ele tem uma família. E a família também o tem. Então isso é muito bonito, porque isso estende os laços afetivos. E nós construímos aquilo que logo no começo nós comentamos aqui, que são as famílias espirituais. Que elas não são modeladas pelo sangue. Elas são constituídas pela afinidade, pela sintonia e pelo compartilhar de pensamentos harmônicos entre os seus membros. E estas famílias duram eternamente, elas não têm fim. E ora uns vão e outros vêm, ora estes que vieram vão e aqueles que foram eram seus protetores, seus amigos voltam. Então eles se apoiam e crescem juntos. Isso é muito bonito.